Hoje eu quero explicar aqui como foi que eu optei pelo curso de Direito, como eu cheguei a essa escolha depois de muitos anos sem ter certeza a respeito do que eu gostaria de fazer, a respeito de qual curso eu gostaria de cursar, qual carreira seguir. Então, se você quer entender mais, fique aqui comigo. Bom, assim que eu terminei a escola, eu tinha uma ideia muito fixa a respeito de qual curso eu gostaria de fazer, que inicialmente era medicina. Então, eu terminei o ensino fundamental, fui prestar o Enem e outros vestibulares aqui de São Paulo e eu não consegui passar, né, em nenhum dos vestibulares. Por isso, eu fiz um ano de cursinho preparatório, né, depois da escola, para tentar novamente o vestibular. Só que eu também não obtive êxito depois desse um ano de cursinho. Foi aí que a minha mãe me sugeriu, então, prestar concursos públicos. Então, depois desse um ano de cursinho, eu fiquei um ano me dedicando a prestar concursos públicos. Eu fiz 4 concursos públicos, né? 3 no ano de 2015 e um no começo do ano de 2016, em janeiro. Então, eu prestei um concurso para a Prefeitura de Campinas, um concurso do TJ São Paulo, concurso do TCE São Paulo e o concurso do Ministério Público de São Paulo. Todos para cargos de nível médio, e eu consegui, né, obter a minha aprovação e ser chamada em 3 deles. No do Ministério Público eu até consegui ir para a fase de digitação, fiquei na lista dos classificados, porém não cheguei a ser chamada, né, não saiu a minha nomeação. Só fiquei na lista mesmo, né, aguardando, mas não fui nomeada. No TCE São Paulo eu fui nomeada, no TJ São Paulo também fui nomeada, na prefeitura também fui nomeada. Eu optei por ficar no TJ. Mas enfim, então eu fiz isso, né? Fui para essa área dos concursos depois que eu comecei a trabalhar no Tribunal de Justiça mesmo. Eu voltei, né, com essa ideia de que eu gostaria de cursar medicina. Então, como eu já estava trabalhando 8 horas por dia, eu sabia que seria inviável eu fazer um cursinho preparatório. Por isso, eu decidi estudar por conta, né, depois do meu horário de trabalho, às vezes de manhã também, né, depende, assim, é que eu fiquei muitos anos estudando, então eu fui alterando, né, as formas como eu estudava ao longo desses anos. Mas eu tinha essa ideia de que eu precisava fazer medicina, que era o que eu realmente queria. E aí eu prestei, então, né? Inicialmente eu prestava os vestibulares e o Enem, depois eu decidi focar só no Enem, porque eu considerava uma prova assim, que apesar de mais cansativa, ela exigia mais estratégia do que conhecimento, assim, né? Não que seja uma prova fácil, uma prova muito difícil, mas em comparação com os outros vestibulares aqui da FUVEST, Unicamp, foi o que eu me adaptei melhor, assim, que eu gostava mais do estilo das questões. Então eu decidi, né, depois do primeiro ou segundo ano que eu prestei o vestibular enquanto eu estava trabalhando, eu decidi que eu focaria então no Enem, em como me preparar especificamente para a prova do Enem, que foi quando eu passei a estudar, então, realmente focada nessa prova, em estudar como era a prova do Enem, fazer várias provas antigas. E foi aí que eu vi, então, um salto, assim, no meu desempenho e passei, né, a ter notas muito melhores do que antes,
porque antes eu não tinha uma estratégia certa, eu não sabia realmente como estudar para o vestibular, nem na época que eu fiz o cursinho, assim, eu ainda não sabia como estudar, não tinha encontrado, assim, a minha estratégia para ter boas notas. E, bom, aí, né, fazendo o Enem, né, por vários anos, eu tentei, então, se eu não me engano, foram 3 anos exclusivamente o Enem. E nos 2 primeiros anos eu tentava o Enem e outros vestibulares. Bom, antes, assim, a minha nota no Enem sempre ficava 600 e poucos, assim, não chegava nem a 700, eram notas bem abaixo, né, principalmente para o curso de medicina, abaixo do esperado, né, para esse curso. E eu, então, quando eu comecei a estudar com provas antigas, eu vi, então, melhorar muito o meu desempenho, né? Consegui 750, depois foi para 768 e no outro ano voltou para 764 a minha média. Só que eu sou ampla concorrência, então, assim, para conseguir passar em medicina teria que ser pelo menos uns 790, assim, para ter chance em outros estados, né? Porque eu estava disposta, né, a ir para qualquer lugar do Brasil. Entretanto, né, com essa nota não foi possível passar em lugar nenhum, né? E como foram 2 anos que eu tive notas médias muito parecidas, né? Um 768, o outro 764, eu não sabia mais como fazer para sair daquele patamar, né, para chegar até a nota necessária para aprovação. Então, mesmo que faltasse pouco, digamos assim, né, eu não sabia mais o que melhorar, né, na minha estratégia de estudo para que eu obtivesse a aprovação. Então, e foi nessa última vez que eu prestei o Enem que a minha chefe, né, no meu trabalho, como eu trabalho com a área do direito, ela me deu uma oportunidade de fazer um trabalho que exigia mais de mim, que foi, assim, um desafio, né, pela primeira vez, assim, eu assumi algo mais desafiador, né, dentro do meu trabalho, e eu percebi que eu consegui me dar muito bem na função que eu estava exercendo e que exigia, né, mais pesquisa mesmo de lei. E então, assim, isso me despertou um interesse pelo direito, que até então eu não tinha tido, porque as outras atividades eram mais só coisas automáticas, assim, que eu pensava, nossa, isso qualquer pessoa consegue fazer isso, sabe? Não exige muito conhecimento para fazer essa função. E aí, quando ela me deu essa oportunidade de fazer algo mais difícil, mais desafiador, e eu consegui me sair bem, isso me despertou em mim um gosto real, assim, pelo direito, né? Eu comecei a realmente gostar do que eu estava fazendo. E foi então que, né, pela primeira vez eu tive, então, essa vontade, né, de cursar direito, assim, que surgiu algum interesse em outra possibilidade que não fosse a medicina. E eu, né, ainda estava para escolher, ainda estava aberto as inscrições do SISU, e aí para uma eu coloquei, se eu não me engano, eu coloquei medicina para uma das opções, e na outra opção eu coloquei direito na Unifesp. E eu consegui, né, a aprovação na Unifesp, se eu não me engano foi de 2023, e eu consegui a aprovação e, na verdade, foi na segunda chamada.
Mas assim, eu fiquei muito feliz assim que eu consegui, né, ser chamada porque é uma universidade excelente, só que o curso de direito seria integral, então eu teria que parar de trabalhar e para mim não havia essa possibilidade. Por isso que, né, apesar de ser um curso muito bom e uma universidade muito boa, né, que é uma universidade pública, universidade federal, eu optei por fazer direito, né, numa universidade particular mesmo. E comecei, né, fiz o primeiro semestre e depois por alguns problemas pessoais eu tive que trancar o curso, né, fiquei um ano sem fazer e esse ano eu retomei então e concluí o segundo semestre, né, e agora tô indo para o terceiro. E assim, quando eu comecei o curso, eu percebi que realmente assim era o que eu gostava, assim, que eu tinha mais. Eu não sei se é correto falar isso, mas assim, eu senti que eu tinha mais vocação para aquilo, que não existia nenhum sinal, né, que eu teria vocação para a área da medicina. Já para o direito, né, tudo indicava que eu tinha mais habilidade nessa área do direito mesmo, né, pelas coisas que eu ia exercendo no meu trabalho, né, por elogios que eu recebi, né. Então, assim, eu percebi que realmente eu estava tentando insistir numa coisa que não tinha a ver comigo, quando na verdade eu era muito melhor em outra área que eu não tinha considerado como uma opção. E quando eu percebi que realmente era aquilo que eu queria, eu me encontrei e assim eu me apaixonei mesmo pelo curso, né? Nesses 2 semestres, assim, é um curso assim que eu gosto realmente, né? Eu sei que tem muita gente que faz e não se identifica, mas assim, eu levei tanto tempo para perceber, né, o que eu realmente queria fazer, que agora eu tenho certeza absoluta, assim, toda aquela questão da medicina ficou no passado totalmente resolvida e, e eu tenho certeza que assim, o direito hoje é a faculdade que eu realmente, é o curso que eu realmente gosto, que eu acho que tem mais a ver, né, com a minha personalidade, com o que eu gosto de fazer, né, e me ajuda no trabalho, o trabalho também ajuda na questão da faculdade, e então assim, tem tudo a ver, né, às vezes eu penso, nossa, como que, né, eu não tive esse despertar antes, né? Por que, que eu não despertei antes? Eu já poderia ter concluído a faculdade, mas assim, talvez eu tivesse que passar por esse processo para ter certeza absoluta que era isso que eu queria e não ficar com aquela coisa, mas e se na verdade eu queria medicina? Então, assim, para mim, todo esse processo foi necessário e eu me livrei desse peso de pensar, nossa, eu atrasei muito tempo da minha vida dando murro em ponta de faca, querendo assistir numa coisa que não tinha nada a ver. E mesmo, né, várias pessoas me falando, nossa, né, por que que você não faz direito e tal, mas assim, eu precisei me convencer disso. Não adiantou 1000 pessoas me falarem isso. Só quando eu realmente tive a convicção, não é isso que eu quero, porque hoje eu vejo valor no que eu faço, hoje eu percebo que realmente eu sou boa no que eu faço e que é com isso que eu me identifico. E assim, outras situações também assim que eu vi o direito sendo aplicado na prática, que eu pude ajudar já outras pessoas, mesmo sem ter me formado, fizeram eu entender assim, né, ah, a beleza mesmo do direito. E é um curso maravilhoso e eu não me arrependo, né, de forma nenhuma, de ter passado por todo esse processo até descobrir. E eu fico muito feliz que eu descobri, né,
em qual área que eu tinha vocação. E hoje eu me encontrei. Então, assim, a mensagem que eu queria deixar é que não importa que demore mais de 10 anos para você descobrir o que você tem que fazer, sabe? Às vezes, na verdade, o que você precisa é de uma oportunidade de você testar algo para você ver se você se dá bem naquilo. E talvez você se apaixone por aquilo, entendeu? Sem nem saber. Então, às vezes pode ser melhor você fazer para aí você ver se você se identifica mesmo com aquilo. E que foi o que aconteceu no meu caso, né? Foi por uma oportunidade no trabalho que eu percebi que eu gostava daquela área, né? Porque até então não tinha sido dada a oportunidade para mim, para eu perceber, né, como eu gostava do que eu estava fazendo. Então é isso, sabe? Não tenha pressa e faça o que tiver ao seu alcance. E eu desejo aí boa sorte para você, que você também encontre o seu caminho, né, na área profissional, né, que é só uma das áreas da nossa vida também, não é tudo, a vida não se resume a isso, mas é uma coisa muito boa quando você se encontra, quando você vê que você tem vocação para determinada coisa, seja ela qual for, né, não importa qual curso, não existe hierarquia ou qual que é melhor, qual que é pior, você tem que ver aquele com o qual você se identifica. E se você gostou desse conteúdo, né, eu peço que você se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo, se possível faça um comentário também, né, dê sugestões de novos vídeos e continue acompanhando o canal. E também compartilhe, né, com alguém que possa ter interesse nesse conteúdo.